Você já sentiu aquele frio na espinha ao ouvir uma história tão bizarra que parece coisa de filme de terror? Mistérios que desafiam a lógica, que deixam mais perguntas do que respostas e que assombram gerações inteiras. Hoje, vamos mergulhar em 7 desses mistérios: desaparecimentos inexplicáveis, assassinatos brutais e lendas que desafiam a própria realidade. Da sinistra floresta do suicídio no Japão até o enigma do zodíaco, cada um desses mistérios vai te levar ao limite da sanidade. Prepare-se para desvendar o lado obscuro da história, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar o mundo da mesma forma. Se inscreva no canal Arrepios da Realidade e ative o sino. Imagine um lugar onde a beleza natural esconde um lado sombrio e perturbador, como se a própria natureza guardasse um segredo terrível. Esse lugar existe, escondido na base do majestoso Monte Fuji, no Japão, Aokigahara, a Floresta do Suicídio. Aokigahara, também conhecida como Mar de Árvores, é um lugar de uma beleza inegável, quase mágica. Mas essa beleza esconde uma história trágica, como se a própria floresta absorvesse a dor e o desespero. Há décadas, Aokigahara se tornou um dos pontos mais famosos do mundo para aqueles que decidem tirar a própria vida, um destino final para almas atormentadas. Lendas locais dizem que espíritos inquietos, os famosos Yurei, vagam entre as árvores, chamando aqueles que entram ali para nunca mais saírem, como se a floresta os prendesse em suas sombras. Muitos visitantes relatam sentir uma presença constante os observando, como se estivessem sendo vigiados por olhos invisíveis, um arrepio na espinha que não consegue ser explicado. A verdade, como a própria floresta, permanece envolta em sombras e mistério, um enigma que desafia a compreensão. E no ano de 1920, a América vivia o auge dos loucos anos 20, uma época de prosperidade e euforia. Mas em uma pequena cidade rural, um mistério perturbador chocaria a nação aurora: o desaparecimento da família Carter, como se a terra tivesse se aberto e os engolido. A família Carter era conhecida por todos na comunidade, pessoas simples, queridos por todos. Em uma noite aparentemente comum, após o que parecia ter sido um jantar normal, a família Carter simplesmente desapareceu como um fantasma que se esvai no ar. Dias se passaram, e a casa permanecia estranhamente silenciosa, como se o tempo tivesse parado. A polícia foi chamada para investigar o sumiço inexplicável, um quebra-cabeça sem solução. Ao adentrar a residência, os policiais foram recebidos por uma cena perturbadora. A mesa da cozinha estava posta, com pratos com restos de comida, como se o jantar tivesse sido interrompido abruptamente, como se algo tivesse acontecido no meio da refeição. Objetos pessoais, roupas, tudo permanecia intocado, sem sinais de luta ou arrombamento, como se a família tivesse simplesmente evaporado. O que aconteceu com a família Carter? O mistério permanece, um lembrete assustador de que, às vezes, a realidade pode ser mais assustadora do que a ficção, um daqueles casos que nos fazem questionar tudo. O mar, vasto e imprevisível, guarda em suas profundezas inúmeros mistérios, segredos que as ondas se recusam a revelar. E dentre esses mistérios, poucos são tão intrigantes quanto o caso do Mary Celeste, um navio fantasma que desafiou a lógica e o tempo, um enigma que navegou pelos séculos. Era o ano de 1872, quando o Mary Celeste zarpou do porto de Nova Iorque com destino a Génova, na Itália, uma viagem que deveria ser tranquila e próspera. Semanas depois, o Mary Celeste foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, navegando em zigue-zague, como um fantasma perdido em meio à imensidão azul, como se estivesse sendo controlado por forças invisíveis. A tripulação que o encontrou logo percebeu que algo estava errado. O navio estava completamente deserto. Um navio fantasma navegando sem rumo. Os pertences da tripulação, suas roupas, seus livros, tudo permanecia intocado, como se o tempo tivesse parado a bordo. A comida estava servida na mesa, como se a tripulação tivesse desaparecido no meio da refeição.
Um banquete interrompido por um evento inexplicável. O que teria acontecido com a tripulação do Mary Celeste? As teorias são muitas, mas a verdade permanece perdida no mar do tempo, um segredo que o oceano se recusa a revelar. No coração da selva da Guiana, um experimento utópico se transformou em um dos eventos mais sombrios da história, o massacre de Jonestown. Liderados por Jim Jones, milhares buscaram um paraíso na Terra, mas encontraram a morte. Jones era um líder magnético, capaz de cativar multidões com promessas de um futuro melhor. Atraídos por suas palavras, milhares se juntaram a Jones em Jonestown, na Guiana. Mas por trás da fachada de felicidade, algo sinistro se escondia. Em 18 de novembro de 1978, o mundo assistiu horrorizado à tragédia. Mais de 900 pessoas, incluindo 300 crianças, foram encontradas mortas. Nas águas escuras do Estreito de Malaca, um pedido de socorro fantasmagórico ecoou pelos rádios o mistério do Ourang Medan, um navio que se tornou um túmulo flutuante. No verão de 1947, diversos navios captaram uma mensagem de rádio arrepiante, um pedido de socorro que gelava o sangue. Me vê Ourang Medan, todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, morrendo, culminando em um último e desesperador. Eu morro. Um grito de partir o coração. O Silver Star respondeu ao chamado de socorro e localizou o Ourang Medan à deriva. Todos a bordo estavam mortos, corpos contorcidos, olhos esbugalhados, rostos congelados em puro terror. O Ourang Medan foi tomado por um incêndio inexplicável, afundando nas profundezas do oceano, levando consigo seus segredos. Em um mundo cada vez mais conectado, onde a tecnologia parece ter resposta para tudo, o desaparecimento do voo MH370 surge como um lembrete assustador de que ainda existem mistérios que desafiam a lógica e a compreensão humana, um enigma moderno que intriga o mundo. Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China, transportando 239 passageiros e tripulantes, pessoas com sonhos, planos e famílias que jamais os veriam novamente. Era para ser um voo de rotina, mas apenas 40 minutos após a decolagem, o avião desapareceu dos radares, como se tivesse se rastvoril no ar. Nenhum chamado de socorro, nenhuma mensagem de despedida, nenhum sinal de problemas a bordo, apenas o silêncio ensurdecedor do desconhecido. Destroços encontrados ao longo dos anos em ilhas remotas confirmaram a queda do avião, mas a localização da fuselagem principal e das caixas pretas, que poderiam conter as respostas para o mistério, permanece um enigma, um quebra-cabeça que ninguém consegue decifrar. Cada nova pista, cada novo fragmento de informação apenas aprofundava o mistério, transformando o MH370 em um lembrete constante da fragilidade da vida e da imensidão insondável do desconhecido, um mistério que talvez nunca seja resolvido. Na ensolarada Califórnia dos anos 60, um pesadelo obscuro se abateu sobre o estado. O caso do Zodíaco, um dos mais famosos serial killers não identificados da história. O Zodíaco aterrorizou a área da Baía de São Francisco, cometendo assassinatos brutais e enviando cartas codificadas desafiando as autoridades, um jogo de gato e rato que chocou a América. As cartas se tornaram sua marca registrada, um enigma que parecia impossível de desvendar. Algumas mensagens foram decifradas, mas a maioria dos códigos permanece um mistério, guardando segredos obscuros. O Zodíaco desapareceu misteriosamente, deixando um rastro de sangue e perguntas sem resposta, uma sombra que ainda paira sobre a Califórnia. 7 casos, 7 mistérios que permanecem sem resposta até hoje. 7 enigmas que desafiam a nossa compreensão, histórias que desafiam a lógica, a razão e a própria realidade, casos que nos fazem questionar tudo o que sabemos. Será que todos esses casos realmente aconteceram da forma que conhecemos? Ou existe algo nas sombras que nunca será revelado? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas teorias.
E não se esqueça de se inscrever no canal Arrepios da Realidade para mais vídeos como este, para desvendarmos juntos os mistérios que assombram o mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Ou será que não?